Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Já estamos preparados para o terço da fé do dia de hoje. Esse terço tão importante que nos faz dedicar a nossa vida, o nosso coração a Cristo. Queremos que Cristo entre em nossa vida, que esteja presente em nossos corações, para que a nossa fé crie raízes. E por isso estamos aqui diante do sacrário, a casa do Senhor, para dobrar os nossos joelhos e rezar. Convido a você, pegue o seu terço, se puder também fique de joelhos, vamos juntos entregar o nosso dia, o nosso coração ao nosso Deus. Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, queremos começar o nosso dia entregando as nossas expectativas a Cristo. Que o nosso dia seja um dia abençoado pela Tua mão, pela Tua graça, que nós possamos entregar os nossos planos, os nossos projetos a Ele e que Ele nos confira discernimento para agir diante de todas a nossa rotina, a nossa dificuldade, que nós possamos sempre escolher seguir o Teu caminho. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é o meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de Sua presença, nem retire de mim o Teu Espírito. Renova em mim a alegria da Tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa segunda dezena, queremos refletir sobre as nossas dores, sobre aquilo que nos deixa angustiado, sobre aquilo que nos afasta do próximo. Nós queremos lembrar as palavras de Cristo, dizendo: eu sou o pão da vida. Tudo que necessitamos
está em Cristo. Então, nessa dezena, queremos entregar toda essa angústia a Jesus Cristo, para que Ele possa nos trazer o seu consolo, o seu alimento, e dessa forma possamos recuperar a energia, a alegria, a felicidade, contornando toda e qualquer dificuldade e trazendo para o nosso lar, para o nosso trabalho, a presença de Jesus Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos renovar a alegria da salvação de Cristo em nossas vidas, nos lembrando que o mais importante é a vida eterna, é o que nos espera após a morte. Lembrando que estamos aqui única e exclusivamente para nos aproximar de Cristo, das tuas palavras, não para nos apegar à vida material, mas sim para adorar ao Senhor Jesus Cristo e nos aproximar deles. Rezemos então nessa dezena para que possamos nos despir de todo sentimento de vaidade, de todo sentimento que nos afasta do próximo e das tuas palavras. Queremos nessa dezena um coração puro, semelhante ao de Cristo. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo, isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena, buscamos refletir sobre os nossos pecados, reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que não somos perfeitos é um passo essencial para buscarmos Cristo. A jornada da santidade é a busca pela santidade, é a busca por sermos próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso precisamos entender que somos pecadores. Nessa dezena, queremos pedir perdão pelos nossos pecados
e ao mesmo tempo pedir um espírito firme para permanecer cada vez mais em tua palavra. Rezemos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo, isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com um espírito disposto a obedecer. Queremos entregar a nossa dor a Cristo nesta última dezena. Não há mal, não há dor que nos faça ser menor se estivermos sob a proteção de Cristo. Não há dor que nos faça parar, que nos faça sofrer, pois estamos buscando o amor, a felicidade prometida por Jesus Cristo. E a nossa motivação é maior do que tudo. Diante de qualquer sofrimento, queremos lembrar que somos filhos do nosso poderosíssimo Deus. E através dele, podemos vencer toda e qualquer dificuldade. Rezemos entregando tudo que nos afasta desse pensamento, tudo que nos faz sofrer, chorar. Rezemos. Vamos entregar isso a nosso Deus. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo, isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renove em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.